Como é que funciona a válvula, né? Qual que é o princípio de funcionamento? Nós temos um filamento muito quente aqui embaixo. Ele é alimentado normalmente por uma fonte separada, uma fonte em geral de corrente alternada. Há exceções, mas em geral é alternada. Inclusive há exceções no pré-amplificador para diminuir ao mínimo o ruído de fonte. Tô fazendo pente mesmo, é coisa muito simples aqui, só para a gente bater um papo aqui, é introdutório, tá? Então, nós temos o filamento esquenta o catodo. Esse catodo necessariamente tem que ser negativo para emitir elétrons. Aí, nós vamos ter uma grade, é uma telinha, ou um fio enrolado em 2 postinhos. Vocês já viram isso em vários vídeos que eu fiz, né? Desmontando válvula. Então, aqui, o catodo é negativo, tá? O catodo é negativo para emitir os elétrons. A grade também é negativa, só que ela é negativa em relação ao catodo. Então ela é um pouco mais negativa do que o catodo. Para que nós tenhamos um potencial negativo nessa grade, assim, elétron repele elétron. Esses elétrons que estão na grade vão repelir esses elétrons que estão tentando sair do catodo. E finalmente nós temos a placa ou anodo, tem que ser positivo. Aí, com essa polarização, eu vou ter uma corrente fluindo, uma corrente elétrica circulando daqui para cá, do catodo até o anodo. Isso porque o catodo é negativo, ele foi aquecido, os elétrons ganharam energia e se livraram do catodo. Eles formaram uma nuvem eletrônica aqui. Essa nuvem eletrônica é atraída pelo potencial positivo da placa. Isso vai provocar uma corrente de baixo para cima nesse desenho. Isso a gente está falando do sentido real da corrente elétrica, que vai do catodo para o anodo. Vocês que provavelmente estão acostumados com eletrônica transistor, a gente fala que a corrente flui do anodo para o catodo. Isso é sentido convencional e está certo também. Tá? Só é o contrário. E essa tensão de grade, você modulando essa tensão de grade, acaba variando a corrente de placa. A diferença para o transistor, digamos, o transistor bipolar, o mais tradicional, BC alguma coisa. O transistor você tem que colocar a corrente de base para que ele abra a barreira de potencial e assim comece a condução de coletor para emissor. Então no transistor bipolar, corrente faz corrente, mas você tem que pôr um valor de corrente. Se não colocar nada, ele não conduz. Na válvula, eu tenho que... Olha como é tudo ao contrário. Mais ou menos ao contrário. Na válvula, eu tenho que pôr uma tensão negativa para tirar a corrente. Porque se eu não tiver a grade aqui, eu tenho caminho livre. Sempre que o catodo estiver negativo, vai ter toda a corrente que a válvula conseguir conduzir e que a carga deixar,
fluindo de cátodo para anodo. A tensão de grade tem que ser negativa para diminuir a corrente. Então, no caso da válvula, quanto mais negativa a grade, menos conduz. Se a grade estiver em 0 volt, conduz tudo que pode. Então, ao contrário do transistor, no transistor eu tenho que colocar uma corrente para que ele funcione. Na válvula eu tenho que colocar uma tensão para que ela pare. Porque eu tenho que colocar uma tensão negativa para ela conduzir menos.